graças a Deus, e que vem mais forte do que nunca. E diz ainda que foi alvejado pela democracia. Uma semana depois deste ataque, como é que Trump surge? Eu acho que Trump surge mais do mesmo, não é? Aquilo a que já nos habituou ao longo de muito tempo, não é? Trump agora, efetivamente, com a tentativa de assassinato, surge daí, enfim, alegando que foi Deus que o salvou, não é? E, portanto, há toda uma narrativa, enfim, mitológica quase, não é? Que ele tenta agora constituir de modo, enfim, a favorecê-lo perante um eleitorado republicano, que é um eleitorado que tem uma característica muito particular. É um eleitorado que tem uma taxa de escolarização muito mais baixa do que a do eleitorado democrata. E, portanto, este tipo de discurso, este tipo de também há a religião, esta narrativa sempre a agradecer a Deus também toca a esse tipo de eleitorado. Exatamente, portanto nós estamos no fundo perante um Donald Trump que se está a querer construir como figura histórica, digamos assim, como figura mitológica, recorrendo, enfim, a tudo de que se lembra, não é? De maneira a poder, digamos assim, galvanizar as emoções. Estamos aqui de facto perante uma política ou uma campanha eleitoral de facto muito emocional, em que a razão parece pesar pouco. E mais se calhar a emoção, e é uma semana em que parece que tudo, apesar desta tentativa de assassinato, mas parece que tudo está a correr bem a Trump e nem por isso a Joe Biden. Exato, parece que aquelas balas que foram atiradas a Trump acertaram no Partido Democrata, não é? Há aqui uma certa ironia em tudo isto. E, de facto, o Partido Democrata, enfim, está mergulhado numa crise sucessória, que devia ter sido, evidentemente, prevista. Quer dizer, é quase impensável como é que o Partido Democrata americano não tem um candidato a líder, ou até mais. E Joe Biden diz que há uma campanha orquestrada para que desista. E Nancy Pelosi é apontada como uma das instigadoras dessa campanha. Bom, podemos, efetivamente, agora todo o tipo de especulação sobre esse tema, enfim, uns dirão isso, outros dirão que assim não é. É verdade que Pelosi se manifestou, de facto, preocupada quanto à continuidade desta candidatura, mas não foi a única, não é? Barack Obama também é apontado como um desses instigadores, é o que vai anunciando o New York Times e outros órgãos, e o que é certo é que não vêm propriamente desmentir essas notícias. Exatamente, e, quer dizer, perante a opinião pública mundial, de facto, a imagem de Joe Biden no estado físico e parece que também cognitivo em que ele se encontra é de facto uma imagem de um candidato enfraquecido, um homem enfraquecido pela idade. Ele de facto teve uma carreira política brilhante, enfim, mas de facto parece que o próprio partido não conseguiu gerir bem este fim de carreira de Biden. E curiosamente ele escreveu no Twitter que, apesar de ser velho, já foi jovem e que com a idade espera mostrar maior sabedoria. Esta sabedoria toca ao eleitorado democrata? Sim, eu penso que sim. Eu acho que a palavra sabedoria tocará a qualquer eleitorado, não é? Agora, o problema aqui é que onde Biden vê sabedoria, muitos verão enfraquecimento. E, aliás, porventura, as duas coisas são verdade. De facto, ele estará num momento da vida em que, enfim, o conhecimento sobre a vida política se foi somando, mas a verdade é que, simultaneamente, enfim, uma certa degradação física. Mas o que é certo é que Trump e Biden têm mais ou menos a mesma idade e Trump aparece muito mais enérgico que Joe Biden. Porque as pessoas são de facto diferentes, os seres humanos são diferentes, tiveram vidas diferentes, são pessoas diferentes e, portanto, perante a velhice também será distinta. E não há dúvida que, enquanto do lado democrata, nós, enfim, vemos toda uma crise que, relativamente à qual não se encontra uma luz no fundo do túnel, não é? Ainda. Do lado dos conservadores, dos republicanos, pelo contrário, temos não só Donald Trump, como temos um vice-presidente que, de facto, enfim, parece estar a ser lançado para vir a ser um sucessor ou um potencial sucessor. Portanto, de facto, há aqui um grande contraste
entre estes dois campos políticos americanos durante esta corrida eleitoral. E quando a J.D. Vance insiste na desistência de Biden, que leitura é que pode advir daqui? Que os republicanos estão a fazer o seu papel, que acreditam que Biden de facto não tem condições para ser presidente dos Estados Unidos, ou podem ter algum medo que Biden realmente possa vencer estas eleições? Provavelmente as duas coisas, não é? Os republicanos querem ganhar as eleições. E dá a ideia que a querem ganhar a todo custo. Isto supondo que ele é o nome mais forte dentro do Partido Democrata. Exatamente. E, portanto, eles querem ganhar as eleições e a verdade é que esta situação do Partido Democrata os favorece, não é? Portanto, é evidente que as críticas a Biden vão continuar a existir, porque há razões de facto para que elas existam. Agora, a questão é que o Partido Democrata tem que encontrar uma solução o mais rapidamente possível, não é? Só porque esta situação, de facto, aos olhos do mundo e aos olhos, sobretudo, dos eleitores americanos, é de facto insustentável. Como é que viu o convite de Zelensky a Trump para visitar a Ucrânia? Se isto acontecer antes de uma eleição e de uma vitória de Trump, que leitura é que pode sair daqui? Bom, é um convite interessante, não há dúvida, porque no momento em que a Europa parece, de facto, voltar costas a qualquer tentativa de diálogo, digamos assim, eu penso que esse tipo de atitude de Zelensky o favorece, não há dúvida, porque se Trump diz ter uma boa ponte com Putin, que será um bom interlocutor junto de Putin, de facto é uma boa estratégia tentar ter Trump também do seu lado, não é? Não sei se isso, enfim, será... Pingar aquela ideia de que se Trump ganhar as eleições a Ucrânia perde a guerra. Exatamente, portanto é uma forma de tentar aproximar-se de uns Estados Unidos que venham eventualmente a ser presididos por Trump. O que de resto não é totalmente seguro. Eu, enfim, tenho estado a seguir as eleições americanas ao longo da semana e, de facto, um pouco por todo o lado, a vitória de Trump é já quase dada como segura. E eu penso que nós temos que ter ainda aqui alguma prudência, não é? Porque os 2-3 pontos que separam os dois candidatos em quase todas as sondagens, há aqui ainda franjas do eleitorado, não é? Os chamados swing voters, não é? O eleitorado volátil, que muda o seu sentido de voto ou que passa da abstenção para eleitor ativo. A verdade é que estamos ainda aqui a falar de uma franja que não será muito expressiva, mas a verdade é que também estamos só a falar aqui de 2 pontos de diferença entre os candidatos. Exatamente, portanto, agora a grande aposta tem que ser nesses swing states. Sim, nos swing states e também nos chamados third parties, ou nos candidatos independentes, e eventualmente também ir buscar votos aí, porque, enfim, claro que há aqui várias sondagens, mas elas estão a dar, enfim, à volta de 10% para o eleitorado dos terceiros partidos, ou dos independentes. E, portanto, aí também é uma boa, digamos assim, é um eleitorado que tem que ser ativado por parte destes dois candidatos, não é? Sem dúvida. Professora Luísa Godinho, muito obrigado por ter estado neste Jornal no Now. Boa noite. Obrigada, eu.